Opa, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias, estou começando mais um episódio de Lovecraft Country Blues, programa semanal que eu faço aqui no meu canal para comentar os episódios que vão ao ar todo domingo à noite da série Lovecraft Country, exibida pela HBO e produzida por Jordan Peele e JJ Abrams. O episódio que eu vou comentar hoje chama-se Strange Case e ele parece que finalmente vai colocar tudo nos trilhos a partir de algo que não aconteceu no episódio. Eu vou deixar para falar isso mais para o final, porque, claro, primeiro eu vou comentar sobre o episódio em si, cujo título, O Estranho Caso, vem de um livro conhecido por seu título em inglês como The Strange Case of Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que foi traduzido para o português como O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, um clássico do horror, que é usado como mote para um episódio cujo tema é a transformação, a mudança, a metamorfose, e de formas nada agradáveis. O episódio começa com uma mulher branca acordando numa cama e aos poucos a gente vai entendendo que aquela mulher branca é a Ruby, depois de ter passado a noite com o William. E alguém comentou aqui no episódio passado que tinha alguma coisa acontecendo, afinal de contas, na hora que os dois estão transando, toca-se I put a spell on you. Botei uma maldição em você. E a gente descobre que, na verdade, a maldição foi uma poção que o William fez com que a Ruby tomasse e acordasse branca. É a primeira metamorfose do programa, que tem uma série de trechos que vão acontecendo à medida que a gente vai vendo as diferentes transformações que acontecem por esse episódio, mostrando que as transformações estão inerentes à história da... mais do que a história da humanidade, mas a história da natureza. E aí há citações, claro, das transformações de lagartas em borboletas e também do fato de que os gafanhotos perdem suas peles para em fases de mudança, né? Duas referências que são transformadas literalmente em algo na frente da gente, né? Em cenas nada agradáveis. Mas aos poucos a Ruby começa a perceber que tem algo muito estranho, né, com o fato de que ela acordou branca, né? Porque ela de uma hora para outra começa a ser tratada de outra forma, né? A princípio ela esbarra com um menino negro e todo mundo acha que o menino negro queria roubar ela e ela tenta defender, a polícia está pronta, ele aparece na hora e já vai descer o cacete no moleque, ela tem que intervir e falar que não, ele não fez nada. E mesmo assim a polícia fica em cima, mas uma clara demonstração de que só há intenção de justiça porque a Ruby agora é branca. E ela consegue um emprego na loja em que ela já tinha tentado visitar no episódio anterior, quando ela descobre que já tem uma pessoa negra trabalhando na loja, então diminui muito as chances dela poder trabalhar, mas uma vez que ela é branca e tem um currículo ótimo, ela começa a trabalhar lá e descobre, por exemplo, que a negra que entrou, ela tem um currículo péssimo e ela só entrou porque ela preenche uma cota que dá um certo é, lastro de nós vemos as pessoas como iguais, né? Sendo que, na verdade, aos poucos o episódio também tem a ver com a transformação que vai acontecendo aos olhos da Ruby, quando ela vai percebendo que, quando não tem nenhum negro olhando, os brancos são muito mais racistas. Uma cena específica que as outras vendedoras da loja até comentam sobre a possibilidade de visitar a parte da cidade onde tem mais negros e se referem a essa visita como se fosse um safari. E tem um detalhe bem peculiar que nessa cena elas estão dançando Tutti Frutti, mais conhecida como o hit que o Little Richard gravou e lançou a carreira dele nos anos 50, só que a versão que a gente está ouvindo é do Pat Boone, um artista branco que deu aquela suavizada, aquela coisa bem água com açúcar em cima de uma música que é pura nitroglicerina.
São vários detalhes como esses que vão mostrando que o racismo atravessa diferentes camadas do entendimento da história, e a Ruby não vai deixar barato. A gente aos poucos vai entendendo como é que acontece esse processo de transformação da Ruby, que não é nada agradável. A pele dela cai e ela sai com a pele negra de dentro da pele branca. Ela pode literalmente se sentir na pele de outro branco, né? Tem um trocadilho em inglês que faz mais sentido, que é sentir debaixo da pele, né? Feel it under your skin. Então tem uma gracinha que eles fazem com essa possibilidade de você ser um cordeiro em pele de lobo, né? Tem uma série de referências que fazem ao que a Ruby é submetida, mas como eu falei, ela não é a única transformação que a gente vê nesse episódio. A gente descobre, logo depois a gente encontra o pai do Tic, o Montrose, com sangue nas mãos ainda, logo depois de ter matado a sereia hermafrodita do episódio anterior, e ele conta pro filho que ela fugiu, ela foi embora, e o Tic não engole aquilo, ele saca na hora o que aconteceu e começa a socar o pai no cacete, assim, tudo. É uma coisa que assusta muito a Letty, né? A Letty tem essa sensibilidade em relação à violência natural, e ela fica meio ressabiada. Eu já tinha comentado isso em episódios anteriores com o Tic, e vai o tempo todo olhando como o Tic pode ser um cara violento, pode ser um cara bruto, que inclusive tem que ser segurado, senão talvez ele matasse o próprio pai. Não chega a essas vias de fato, mas ele machuca bastante, e o pai do Tic vai conversar com o amigo dele, o dono do bar, o Sammy, e aí a gente tem uma cena de sexo gay, assim, bem na cara ali, sem nenhuma maquiagem ali, completamente mostrando que é assim mesmo, não tem conversa. E mais um salto ousado, e aos poucos eles vão desenvolvendo melhor essa narrativa, né? Essa parte da história, que não só o Montrose tem um caso com o Sammy, como a gente descobre que o Sammy na verdade é uma drag queen, e outra transformação que a gente assiste na série. Não só essa transformação específica de um homem que se fantasia na mulher, e o ator que faz o Sammy, uma vez montado de drag queen, é sensacional. Então tem essa outra metamorfose, mas tem a própria transformação do Montrose, que na cena que ele está transando com o Sammy, ele não beija o Sammy. Então tem uma coisa que ele pode transar, mas ele parece não responder à afetuosidade, né? Que é uma coisa que a gente vê. É outra transformação que acontece nesse episódio, que é justamente o Montrose aceitando isso, que ele pode beijar um outro homem, né? Uma clara sensação de que como as coisas estavam todas em transformação naquele período ali nos Estados Unidos. A gente continua acompanhando a Ruby, ela é a personagem central desse episódio, né? E cada vez mais ela vai entendendo como é que as coisas funcionam, e ela descobre que o chefe dela, que ela menciona num dado momento, que ele é um cara que parece ter saído de um quadro do Norman Rockwell, né, que é aquele pintor que pinta aqueles quadros bem América clássica, né, aquela coisa bem anos 50, que tá tudo. E ela descobre que o cara é um escroto, inclusive assediador, inclusive estuprador, saca? E ela não deixa nada barato essa história, né? Depois ela vai descontar com ele justamente com os sapatos que as vendedoras estavam brincando, né? Um sapato que faz sucesso, principalmente nessa época também. Tem esse outro detalhe histórico, né? O sapato de salto alto, mais conhecido como estileto, que aí tem uma gracinha, que estileto é um nome italiano que quer dizer adaga. E ela, no fim, ela desconta toda a sua raiva no Paul, sodomizando o gerente da loja com um sapato de salto alto. Em outra cena nada agradável e bem ousada da série, né? A série tem grandes momentos. Esse episódio,
certamente é o segundo melhor episódio dessa temporada até aqui, né? O primeiro episódio continua sendo o melhor episódio, né? Uma coisa tanto de apresentação, ambientação, ação, tudo muito certo. Os outros episódios são bons, mas eles vão criando essa história principal, né? E a gente descobre que o William fez essa transformação com a Ruby para poder infiltrar a Ruby em uma reunião de outro daquelas seitas da ordem principal lá, que tem 34 diferentes ramos espalhados pelos Estados Unidos, e a Cristina está querendo entrar aí de alguma forma, né? E aos poucos a gente descobre, essa transformação acontece na cara da Ruby para o desespero dela, e uma coisa que já estava meio no ar, que o William e a Cristina são a mesma pessoa. Na verdade, a Cristina se associou ao Hiram Epstein, que é o antigo dono da casa Mal Assombrada do terceiro episódio, que é um cara que trabalhava com eugenia e com transformações corporais, né, e genética, e ele consegue criar essa poção graças à associação com a Cristina para fazer essas transformações. Essa poção que a Ruby toma, que faz com que a Cristina vire um homem ou que a própria Ruby vire uma mulher branca, ou seja, você consegue trocar de gênero e consegue trocar de raça. Você não viu uma coisa mais radical, que é, por exemplo, um homem negro virar uma mulher branca. Mas se uma coisa pode acontecer, eu acredito que a gente vai ver nos próximos episódios essa poção em ação com outros personagens, né? Inclusive, acredito que a gente vai ver a própria Cristina dentro de um ritual de uma dessas seitas de sociedade, seita não, né? Essa sociedade secreta, né? Toda cheia com esse contato da magia e tal. Provavelmente ela consegue se infiltrar, uma vez que ela não pode entrar porque ela é mulher, né? São sociedades extremamente machistas que excluem as mulheres, e acredito que ela vai usar essa poção para se infiltrar como o William, né? Entre outros personagens, né? Não duvido nada que a Letty ou o Tiki troquem de gênero ou de raça para uma determinada aventura, uma determinada missão ainda nessa temporada. Letty e Tiki, por sua vez, estão bem na deles, né? Depois desse quebra-pau, eles têm finalmente uma cena de sexo propriamente dita, né? Finalmente, sem parecer uma coisa, tipo, tudo estava meio forçado, ainda tá, né? Não é uma coisa que parece fluir com muita intensidade. A impressão que dá é que a qualquer minuto eles vão revelar que eles são irmãos. Eles já transaram, né? Mas é como se esse casal fosse fadado a não dar certo. Eles estão tentando dar certo, mas pelo jeito não vai rolar. Mas eles estão ali decifrando algumas coisas que deixaram, que parecem indicar como é que eles conseguem ir além na busca deles, né? A gente vê também, tem outra transformação que eu estou esquecendo. Ah, não, tem uma coisa que não é propriamente uma transformação. A Ruby se infiltra nessa reunião aí dessa outra sociedade secreta, que um dos seus integrantes é o capitão de polícia, né, que aparece nos 3 episódios e deixa cada vez mais claro que ele está nesse jogo. Só que ele tira a camisa num dado momento, quando a Ruby entra na sala para pegar alguns documentos, que é exatamente o que o William tinha pedido para ela, e ela entra muito a contragosto, ela entra como se fosse uma garçonete nessa festa. Ela não quer fazer isso, porque afinal de contas é uma festa que está cheia de polícia, se descobrem alguma coisa, ela pode morrer, né? Mas ela aceita a muito contragosto, vai no escritório do capitão para ver se acha uma determinada coisa. Quando chega o capitão e seus capangas, e ela tem que se esconder num armário que tem um cara com a língua cortada, o cara estava sendo torturado. E esse cara, nos créditos do episódio, aparece como Reanimator Frankenstein. A gente já sabe aqui, né, já falou logo no primeiro episódio, que o filme Reanimator, que a gente cresceu assistindo, ou pelo menos ouvindo falar, é inspirado em histórias do Lovecraft, né? O personagem principal, o cientista que reanima os corpos mortos, é um personagem
nominalmente batizado pelo Lovecraft. E ele já foi citado nessa temporada. Ou seja, talvez tenha a ver com esse capitão de polícia. O que acontece uma coisa mais bizarra ainda, que num dado momento ele tira a camisa e parece que o torso do corpo dele é negro. E, né, é inevitável pensar que isso tem alguma relação com, por exemplo, a história do Corra, o primeiro filme do Jordan Peele, que tem essa coisa de brancos usando negros como veículos para poder conseguir viver por mais tempo. Gente mais velha, brancos que chegam a determinada idade, que vão morrer e conseguem transferir a consciência deles para corpos de negros saudáveis. Né? Será que isso aconteceu? Fica isso no ar, assim, mas a gente deve ver algo do tipo em breve. O Tiki e a Letty conseguem traduzir parte das coisas porque a Letty tinha tirado foto das páginas que o pai do Montrose tacou fogo, e aos poucos eles conseguem ir decifrando o que está escrito ali e descobrem que algumas coisas quer dizer sofrer, morrer. Mas esse próprio Die que aparece escrito tem uma leitura aí que pode ter a ver com a coreana que o Tiki se envolve quando ele vai para a Guerra da Coreia. Ao que indica, o próximo episódio vai falar sobre isso, que é uma coisa que ainda está em aberto. A gente não sabe quais foram os traumas e o que aconteceu com o Tiki. Isso já foi falado, mas nunca literalmente na Coreia, que é uma coisa que incomoda ele. E ele fala, né, que ele fugiu de casa para encontrar o horror longe de casa, enfim, tem toda essa questão que provavelmente, pelo que mostrou no trailer do 6º episódio, a gente vai conhecer a Coreia e entender quem é essa mulher que o Tiki desenvolveu essa relação quando esteve por lá. É uma namorada, parece que é uma enfermeira de guerra. Mas tem um detalhe nesse episódio que a gente não vê a Hipólita. A Hipólita é a mulher do tio Jorge, que pegou aquela maquete do sistema solar com 2 sóis, que a gente não sabe o que é aquilo, e eu acho que isso tem a ver com o próximo episódio. Provavelmente a gente não viu a Hipólita, porque no próximo episódio a gente vai ver a Hipólita indo em relação como é o nome do lugar? Devon County, Devon County, né, o condado de Devon, que é justamente onde o tio Jorge morreu, o marido dela morreu. Ela vai querer entender isso direito, está indo com a própria filha, e eu acho que aí a gente vai começar a ver o horror cósmico do Lovecraft um pouco mais aprofundado. Né? Vamos ver aí. E assim estou encerrando mais um Lovecraft Country. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá o like. Aqui na descrição desse vídeo tem a playlist com a descrição de todos os episódios. Então, se você quiser acompanhar episódio por episódio, estou fazendo isso toda semana. Quem colabora com o meu trabalho recebe esse comentário do episódio ainda no sábado pela manhã. Se não, só na sexta-feira à noite, para quem tiver às vésperas de começar, pode ver a minha teoria sobre o episódio da semana passada, certo? Quer colaborar com o meu trabalho? Manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, e continuamos aqui em breve, certo? Obrigado e até já.